Hoje a teus pés trazemos nossa vida. Hoje a teus pés. A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Grandes angústias e aflições. Muitas pessoas se dirigiam à oficina com finalidade única de ver Jesus e de se alegrarem com sua amável presença. Embora bem intencionadas, algumas repreendiam José, penalizadas por ver um menino tão digno, gracioso e bonito trabalhando naquela tosca carpintaria. Mostrando ele aparência tão nobre e inteligência rara, deveria sim aplicar-se no estudo das Escrituras, pois, sem dúvida alguma, iria tornar-se doutor na lei, ter grande sucesso e, quando crescido, e transformar-se em uma honra para a terra natal. José dava de ombros, embora as palavras ditas o ferissem no coração. As pessoas então o tomavam por indiferente ao filho, sem qualquer compaixão por sua natureza delicada. Zelosas diziam-lhe ser cruel e insensível, mostrando desamor pelo filho, somente para ter alguém que o ajudasse no trabalho, e que não tinha a menor preocupação quanto a que realmente seria de interesse para o menino, e que ele se cansava demasiadamente para a idade, e acrescentavam que qualquer coisa com um filho tão extraordinário iria cansar-se à morte para garantir os estudos, sustento e conforto. José ouvia mortificado essas acusações todas, e muito se entristecia. Reconhecia que aquelas pessoas estavam certas, desde que tudo fosse considerado somente em seu aspecto humano, mas não tinha a necessária autorização divina para dar-lhe qualquer explicações, uma vez que o segredo do mistério não deveria ser revelado a ninguém. Assim, com grande humildade e submissão, respondia às críticas dizendo que estavam certas, mas que, por outro lado, necessitando de ajuda no trabalho, devia recorrer àquele filho dado a ele por Deus. E também que, tomando conhecimento da vontade contrária do Senhor, não teria dúvida em atendê-la. E todos se irritavam ainda mais e contestavam: ele aguarda que o Senhor lhe diga tudo o que for fazer. Que pretensão essa! Deve sim colocar o seu filho a estudar. O santo inclinava a cabeça, nada mais respondia, e se resignava pacientemente a impertinências todas. Jamais fez qualquer ofensa a elas, embora o merecessem. Muito ao contrário, agradecia o interesse mostrado e a afeição que tinha por Jesus. Mas as pessoas passaram a achar também que, entre outras coisas mais, ele se mostrava demasiadamente teimoso, verdadeiro cabeça dura, que não se deixava convencer por mais sensatos que fossem os argumentos. E comentavam por toda a cidade, duraram muito essas tribulações de José, e as pessoas sempre o incriminavam quando se dirigiam à oficina de trabalho. Ele enfrentava os aborrecimentos com grande paciência, santa mesmo, e jamais se mostrou violento, nunca havendo dito qualquer palavra de desagravo a quem quer que fosse. Ao contrário, mostrava-se aparentemente alegrado com o que as pessoas diziam sobre o trabalho de Jesus. De certa forma, sentia-se até satisfeito, por assim podia exercitar os atos de virtude que sabia agradarem ao Senhor, portanto, então, crescer em seus méritos, e rezava por todos aqueles que o molestavam com palavras duras. Em seu interior, José sofria, pois também não era de seu agrado ver Jesus fadigar-se com os trabalhos da oficina. Por isso, ao ouvir aquelas críticas, muitas vezes chorava de pena de Jesus, mas como de hábito respondia-se completamente à vontade do Senhor. Jesus mostrava gostar desses atos de virtude e paciência praticados por ele. Com olhar sorridente, confortava e animava José, e o santo, muito confortado, olhava para ele e dizia: Ó filho querido, olhar-te já me basta para suavizar quaisquer amargura, e minha alma se desvanece com tua visão. Possa até ser desprezado, vilipendiado e molestado pelas pessoas, pois tudo se torna agradável e doce quando te vejo, meu tão querido bem.
e era tal a sua alegria que passava por aquele seu estado de êxtase. Todavia, os aborrecimentos que tinha com determinadas pessoas devidamente instigadas pelo demônio poderiam ser considerados leves comparados com aflições que o próprio Jesus lhe proporcionava com o intuito de que ele crescesse em seus méritos ainda mais. Na oficina, Jesus às vezes se mostrava acabrunhado e cabisbaixo, olhos fixos no trabalho com suspiros continuados. Eram reflexões que fazia sobre muitas ofensas feitas pela humanidade ao Pai Celeste que o entristeciam profundamente. José não tinha conhecimento dessas meditações tão problemáticas, e vendo Jesus assim permanecer por longos períodos, era tomado de grande preocupação. Não encontrando sua paz interior, dizia para si mesmo: ó Jesus, o que terei feito para casar essa tua fisionomia acabrunhada e triste? Com esse pensamento, desejava ir para Maria e perguntar se por acaso conhecia as razões desse procedimento do menino. Entretanto, não ousava, temeroso de aborrecer a Jesus. Pensava então em perguntar diretamente a Jesus sobre esses motivos que tinha. Não ousava novamente. Derramando dolorosas lágrimas, continuava aflito o seu trabalho. E Jesus, ciente de tudo, permitia que assim continuasse somente para que pudesse adquirir maiores méritos e praticasse a virtude da resignação. Lentamente, o santo acabava por conformar-se, oferecendo seus sofrimentos ao Pai Celeste. Assim permanecia até a chegada da hora da refeição habitual, quando então, embaraçado e confuso, dizia a Jesus: meu filho, é hora de irmos para casa, para a nossa refeição. Vamos agora. O menino, compadecido e com fisionomia serena, olhava cordialmente e dizia: vamos sim, pai, que é hora de te recuperares do cansaço do trabalho. Dizia isso com tais graças e doçura que o aflito José se acalmava e se recompunha. Iam para casa, onde Maria já os aguardava com a refeição pronta. Sabedora de tudo, olhava amorosamente para Jesus e fitava José compadecida. Tal olhar provocava nele uma intuição desse conhecimento dos fatos e também a certeza de que lhe era solidária. Ele então inclinava sua cabeça, agradecendo a solidariedade dela. Feita a refeição, Jesus lhe fazia algumas explanações ou exposições versando sobre a perfeição das obras divinas, ou sobre as providências da divindade, sobre a necessidade de as pessoas se conformarem com as adversidades, e outras ainda a respeito do imenso amor que o Senhor dispensava à humanidade. Em suma, o grande mestre usava diariamente das oportunidades, em especial após as refeições que se ofereciam de fortalecer os espíritos de seus pais, e na verdade atingia plenamente seus objetivos, pois eles se viam assim cada vez mais iluminados e instruídos. José, em especial, mostrava grande apreciação pelas palavras de Jesus e aguardava ansiosamente por aquelas suas pregações nas quais frequentemente passava estados de êxtase profundos de natureza espiritual. Após as conversas, o menino se retirava para o seu quarto, enquanto que o santo e Maria permaneciam comentando suas extraordinárias qualidades. Sua graciosidade, amabilidade, sabedoria divina e demais prerrogativas que o caracterizavam. E José dizia para Maria: minha querida Maria, quem diria que eu visse a merecer benefício tão grande como o de estar em tua companhia e na companhia do Redentor e da sua Mãe Santificada? Quanta bondade e caridade o Senhor me tem dispensado. E unidos rendiam suas graças ao Pai Celeste. O santo, então, relatava os estranhos acontecimentos ocorridos na oficina. Maria, embora reconhecendo toda a verdade, não aventava qualquer causa para o fenômeno. Embora as entendesse e compreendesse as preocupações de José, apenas lhe dizia para que não se preocupasse demasiadamente com o assunto, achando-se culpado uma vez que o menino muito provavelmente sofria, em razão das ofensas feitas ao Pai Divino. De certa forma, ele acabava por aceitar conselho, embora contestasse não ser fácil vê-lo naquele estado suficiente para se aborrecer muito. Maria sofria ainda mais que José, pois sua relação com Jesus era mais próxima do que a de seu marido. Após essas ocorrências, José e Jesus voltavam ao trabalho. Ao deixar Maria, o santo lhe pedia para que mantivesse seus pensamentos no Pai Celeste e também nele,
pois desejava que ela o tivesse em mente em suas ausências. Além de conversar com o Senhor, dizia de sua grande solidariedade com ela, que era forçada a permanecer distante de Jesus por tanto tempo. Ele, por sua vez, faria com que o menino também a mantivesse em seus pensamentos, e que arranjaria algum expediente para que ele retornasse antes. Ela agradecia essas manifestações e os cuidados por ele demonstrados para que permanecesse confortada e satisfazesse seus desejos de estar próxima de Jesus. E o santo cumpria as suas promessas, pois, uma vez no trabalho, juntamente com o menino, subitamente o saudava em nome de Maria, e via que isso era muito de seu agrado, pois recebia tais saudações, alegre e sorridente. E quando José achava alguma forma de enviá-lo para sua mãe, cumpria a ordem com amor e rapidez, uma vez que ela era o grande contentamento de seu coração. E essas cenas se repetiam com grande frequência. José se sentia confortado por Jesus e por Maria, e suas angústias não tinham longas durações, embora em determinadas circunstâncias lhe parecessem duplicadas. Era quando ele e Maria sofriam por atos de Jesus que rendiam, a fazer crescerem também os méritos da sua mãe, sem que ele lhes explicasse os seus motivos para aqueles atos de muitíssimo e tristeza. Nessas ocasiões, Maria também sofria muito. Dessa forma, o santo se aborrecia duplamente por ver Maria sofrendo e Jesus acabrunhado e triste. Nem mesmo sabia como deveria agir, pois o menino se retirava para orar ao seu pai, enquanto que Maria permanecia aflita e desgostosa. José ia então para a oficina e trabalhava chorando copiosamente. Todavia, recordando-se de palavras de sua esposa, endereçava essas lágrimas ao Pai Celeste em razão das muitas ofensas da humanidade. Suspirava e suplicava para que o Senhor perdoasse os pecadores, e depois disso rezava por Maria e por si própria para que pudessem novamente ver o menino em suas atividades naturais, ou seja, com fisionomia sorridente e serena. Nessas ocasiões, o santo em confissão dizia muitas outras coisas para o seu Deus e se mostrava resignado, pronto para sofrer as penas resultantes de sua vontade. Retornava então à sua casa e, lá vendo Maria, ainda tristonha e acabrunhada, tentava confortá-la de alguma forma. Embora ele também necessitasse de consolo, vendo-as triste, mas conformada, se edificava, admirando cada vez mais a sua natureza resignada e procurava imitá-la, marido leal que ele era. Jesus, uma vez seguro de que ambos haviam crescido em seus méritos, praticando essas virtudes todas, mostrava-se então para eles em seu natural, fisionomia alegre e jovial. Falava-lhes amorosamente, os exortava ao sofrimento, e os seus corações se enchiam então de alegria, muito satisfeitos com as transformações, com a transfiguração de Jesus. Os três então rendiam graças a Deus, e o santo, como chefe da família, dizia para o menino: ó querido filho, como estiveram angustiados nossos corações por ver-te tristonho e acabrunhado. Nada me aflige mais do que observar-te em tal estado. Sofro terrivelmente, nem mesmo viver eu quero. Jesus o fitava sorrindo e dizia que não se preocupasse tanto, mas sim agradecesse ao Pai, pois ele tinha à mente o crescimento de seus méritos, com a prática de virtudes, resignação e humildade, paciência e contentação. Se culpado seria em razão de sua própria falta e merecimentos. Por isso o santo, quando algo de mal lhe acontecia, afirmava ser em função da falta de méritos da sua parte. Não importando qual aborrecimento seja por ação dos outros, seja por instigação do demônio, seja por ação de Jesus, tentando treiná-lo com sofrimentos, José sempre se mostrou virtuoso e procurou imitar os exemplos dados por Maria e por Jesus, que o Senhor lhe havia dado sobre custódia e proteção.